Fala, gente querida, professor Douglas aqui novamente, e neste vídeo eu quero mostrar para você como é muito fácil responder as questões de língua portuguesa quando você tem a estratégia correta e a metodologia adequada. Em poucos minutos você vai conseguir responder essas questões. Neste vídeo estamos com 14 questões de uma prova de 2023 da Guarda Civil Municipal, nível médio, e eu vou te ensinar aí a maneira fácil. Você vai ver como é fácil, como não é aquele bicho de sete cabeças, como o português não é o bicho papão que todo mundo fala, certo? Quero mostrar para você agora. Bora lá comigo? Bem, estamos aqui com a prova, tá? Guarda Civil Municipal. Esta prova foi do ano de 2023, tudo bem? E a gente vai correr para as questões aqui, mostrar para vocês como é fácil responder. Bom, a questão 1 é uma questão de compreensão. Rapidamente a gente faz o seguinte, a gente lê o enunciado e depois vai para o texto. E o enunciado diz o seguinte: o conflito gerado é o elemento estrutural da narrativa, o qual se trata da quebra de harmonia característica, principalmente da situação inicial de enredos lineares. Tá? Assim sendo, o conflito do texto em análise gira em torno de. A gente precisa se preocupar com isso. Ou seja, o conflito ele está girando em torno de quê? Ou seja, qual a relação? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Por que eu respondo primeiro, eu leio primeiro as alternativas? Porque já vou lendo o texto e responder. Alternativa 1 diz o seguinte: da reforma agrária tão almejada pelo protagonista. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando fala de conflito, do conteúdo principal, da temática do texto, a alternativa que é muito específica, ela dificilmente vai ser a alternativa correta. Percebe que a alternativa A fala de reforma agrária, então é muito específico. Então provavelmente não é. Letra B, os desejos do protagonista em arranjar um emprego e construir família, também provavelmente não é. Da forma qual o protagonista detalha seus dissabores, denominados de provocações. E a letra D, dos infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador como provocações. Então a letra C e a letra D elas são bem semelhantes, mas a letra C fala que quem contou a história foi o protagonista, e na letra D quem contou a história foi o próprio narrador. Então o que a gente faz? A gente vai lá para o texto, vamos ler só o iniciozinho, já dá para ter uma noção. O título é Provocações. A primeira provocação, ele aguentou calado. Então, se ele aguentou calado, é o narrador que está contando. O narrador não é o protagonista. Então, eu já posso eliminar C. Tá? Já posso eliminar. Olha que bacana, né? Como eu falei que a e a B provavelmente não são porque são muito específicas, então muito provavelmente vai ser a letra D, que fala os infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador como provocações. Então, vamos lá. O seguinte, a primeira provocação ele aguentou calado. Então, se tem primeira, entenda, se tem primeira vai ter segunda, terceira, quarta. Na verdade, gritou, esperneou, mas todos os bebês fazem assim. Então, tô falando bebê, beleza. A segunda provocação foi alimentação, mais uma. Outra provocação, vamos entender como a terceira, né? Beleza, foram provocados, foram lhe provocando por toda a vida. Achamos a resposta, né? Então a gente vem para cá, ó. Questão 1, alternativa fácil, letra D. Tá vendo como a metodologia e a estratégia correta você consegue rapidamente responder uma questão sem ler muito o texto? Eu não precisei ler o texto todo. A questão 2 diz o seguinte: abre aspas, queria um emprego, só conseguiu um subemprego. A palavra subemprego é formada por. Bom, quando você tem um conhecimento prévio, não precisa ser um conhecimento muito teórico e aprofundado, mas quando você entende sobre o processo de formação de palavras, né, que é o processo de formação de palavras, eu chamo de PFP, você tem formação por derivação e por composição. Derivação é quando você tem uma palavra só e você coloca prefixo ou sufixo. Composição quando você tem pelo menos duas palavras. Quando a gente pega esse subemprego, ó, subemprego, emprego é a palavra. Esse sub, ele é o quê? Ele é o prefixo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a espessura, pronto. É o prefixo, subemprego, certo? Então eu já sei que é uma palavra e antes dela vem um prefixo. Obviamente o prefixo é antes, então derivação prefixal. Simples demais. Composição não é. Você ficaria entre dúvida entre a e a D, derivação. Não é parassintética.
Exemplo de parassintética, quando eu falo entardecer. Por que entardecer é uma parassintética? Parassintética eu tenho prefixo e sufixo, só que você não pode retirar nada. Como assim, professor? Olha a palavra tarde, é a palavra. Aí eu tenho o prefixo em e tenho o sufixo ser. Só que eu não posso retirar nenhum nem outro, senão a palavra não existe. Se eu retirar em, fica tardecer, não existe. Se eu tirar ser, fica em tarde. Em tarde também não existe, parassintética. Então, quando você tem esse conhecimento, fica muito fácil responder. Vamos aqui para a questão 3. A partir da definição de classe de palavras, como sendo uma categorização do sistema de funções morfológicas, do vocábulo, analisa a correlação, termo sublinhado e função entre parênteses. Eu lembro que lá no gabarito, esta questão ela foi anulada. Por quê? Porque na letra B não tem nenhuma palavra sublinhada. Mas, entendendo, eu vou sublinhar essa aqui, tá? Vocês vão entender por quê. Ou seja, eu quero que, né, fazer a classificação gramatical. Simples. A segunda provocação foi a alimentação que. Está dizendo que esse aqui é uma conjunção. Quando vocês entendem que esse que pode ser substituído por qual, eu já sei que esse qual é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele não é conjunção. Então está errado. Para ser conjunção, o que poderia ser substituído por isso. Aí daria certo, mas nesse caso não. A segunda provocação foi a alimentação a qual lhe deram. A qual, pronome relativo, conjunção. Fácil, né? Então não é. Letra B, mesmo os que nasceram em maternidade. Está dizendo que é um pronome. Por que eu risquei os? Porque quando vocês tiverem essa estrutura, os que, eu sei que esse os, ele é um pronome. Como é que eu sei que ele é um pronome? Eu posso substituí-lo por aquele. Mesmo aqueles, no caso aqui plural, mesmo aqueles que nasceram. Então, esse os, quando tiver essa estrutura, ou mais que, eu sei que ele é um pronome demonstrativo, está aqui, letra B. Tá? Toda não é adjetivo, toda eu sei que é um pronome, tá? Pronome indefinido, mas aí lhe tiraram a roça, interjeição também não é aqui, não traz uma ideia de interjeição. Interjeição, como é que eu sei, professor, que interjeição? Interjeição tem que ter ponto de exclamação. Tá vendo como é que é fácil? Questão 4. Queria casar, conseguiu... tiveram subfilhos, subnutridos. Tendo por base o vocábulo subnutrido, a ausência de hifinização está correta na palavra destacada na alternativa. Está falando o seguinte, eu quero essas palavras estão destacadas, aquela que a ausência, ou seja, que não tem hífen, e mesmo assim está correta. As outras deveriam ter, só uma que não tem está correta. Como é que eu faço? Vamos lá. Você tem que entender que esse pan, né, pan-africanismo, o pan ele só vai ele vai ter hífen quando tiver vogais, certo? H, M e N. Aí você coloca o hífen. Caso contrário, não. Perceba que eu tenho uma vogal A, então era necessário o hífen. Ultrassom, tá faltando um Szinho aqui, tá? Não tem mais hífen. Ab rogada, esse ab, vocês têm que entender que esse ab vai ter hífen quando a próxima palavra terminar em R. Então termina em R, senão a gente vai ler abrogado, não é abrogado, é abrogado. Então tá faltando hífen. Então por eliminação, alternativa D, coautor não precisa de hífen, tá? Coautor, coordenação. Então esse co não vai precisar de hífen, a não ser que seja a palavra um H, tá? Aí sim. Fácil, né? Só a próxima aqui, a questão 5. Se alimentou, se imobilizou. Sobre a colocação do pronome, que fala de colocação pronominal, átono no trecho entre aspas é correto afirmar. Ó, quando você entende um pouquinho de colocação, não precisa entender muito, você sabe que você não começa a oração com pronome. Não se começa, tá errado. Aqui deveria ser o quê? Uma ênclise, né? Animou-se, mobilizou-se. Então, vamos lá. Está conforme o uso da regra? Não. Está conforme ou não. Está em desacordo sim, está em desacordo sim. Com as regras de ênclise e de próclise. Com as regras de ênclise. Tá vendo? Quando você sabe um pouquinho de cada... Você não precisa ter aquele conhecimento absurdo de português. Quando você sabe um pouquinho, você pega esse pouquinho, estrategicamente, você aplica esse pouquinho nas questões e você consegue chegar ao resultado, a resposta correta. Tá? A questão 6 diz o seguinte. A regência verbal trata-se da relação. Tá explicando que é regência verbal. Beleza. Vamos lá. Tendo por base essa definição, marque o item que traz uma informação correta sobre essa relação. Então, está falando de regência. O que é regência? Verbal. Você tem o verbo mais o complemento dele. Ou verbo sem complemento. Né? A gente fala de
transitividade verbal. Vamos lembrar rapidinho, você tem o verbo intransitivo, você tem o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto e o verbo de ligação. Tá? Esse conhecimento aqui você adquire em meia hora. Meia hora você consegue esse conhecimento. Então vamos lá. Mesmo os que nascem em maternidade, o verbo nascer é transitivo e indireto, será? Como é que eu sei? Eu faço a pergunta para o nascem. Que pergunta eu faço? O que ou quem? Certo? Se a resposta for o próprio verbo, ele vai ser intransitivo. Se for algo ou alguém, vai ser transitivo. Então, vamos lá. Quem nasce, nasce. Tá? Ó, nasce o que? Tem? Não. Os que nascem, tá? Não tem. Tudo bem? Então, aqui, ó, os meninos nasceram. Os meninos nasceram o quê? Tem resposta? Não. Os meninos nasceram quem? Tem resposta? Não, não tem. Então, quem nasce, nasce. Quem nasce, nasce. Não tem complemento. Então, tá errado. A letra B. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos. Tá. O verbo perder é bitransitivo. O que é um bitransitivo? Ele tem objeto direto e objeto indireto. Qual a diferença de um para o outro? O objeto indireto tem preposição. Você vai lembrar do DECA. Professor, o que é DECA? Aí você vai ter que assistir outras aulas para entender isso aqui. DECA são as preposições. Tá? De, em, com e a. Então, vamos lá. O verbo perder está falando que é um bitransitivo. Ele tem. E os termos a metade dos 10 irmãos são seus objetos. Será? Vamos lá. Outras provocações foi perder. Perder o quê? A metade. A quem? Não. Dos seus 10 irmãos não é complemento indireto. Não é objeto indireto. Esses dos seus irmãos está se referindo a metade. E não perder também não é. A letra C. Não gostou nada daquilo. O verbo gostar é transitivo direto. Será? Quem gosta, gosta de algo. Se gosta de algo, ele tem que ser transitivo indireto porque perde um complemento indireto. Quando você entende isso, fica muito fácil. Então, não é por eliminação. Letra D, está falando do verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Dá o quê? Uma terrinha a quem? A ele. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Era dar algo a alguém. Letra D. Então, quando você tem esse conhecimento que você consegue adquirir em meia hora, você já consegue responder essa questão, tá? Questão 7, partindo das definições de que orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração, papapá. Tá explicando que oração. Há uma oração subordinada destacada cuja classificação se encontra correta entre parênteses. Então, isso aqui é a definição, a classificação, e aqui é a oração. Aqui, eu também digo a você que em meia hora você consegue aprender as orações subordinadas, tá? Meia hora que eu consigo te ensinar essas orações, mas vamos lá. Depois de perder o barraco, que estava. Esse que eu posso substituí-lo por qual. Depois de perder o barraco, o qual estava. Então, se é qual, é pronome relativo. Se é pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Tá? Comigo você vai aprender sobre o prosa. Fica muito fácil aqui. Ou seja, identifiquei que é qual não é subordinada adverbial. Ela é adjetiva. Tá errado? Parece que é a ideia. Aqui está falando que é subordinada subjetiva, completiva, nominal. Pela definição já está errada, porque ou ela é subjetiva ou ela é completiva, nominal. Parece isso. Eu consigo substituir por isso, tá? Aqui no caso, seria... que eu não sei o resto, mas parece... Aqui seria uma... Nenhuma nem outra, né? Aqui seria uma predicativa. Letra C. Concluiu que. Concluiu isso. Aqui eu substituo por isso, não por qual. Está dizendo que é um subordinado substantivo objetivo direto. Quem conclui, conclui algo. Ou seja, quem conclui algo tem um objeto direto. Então, objetiva direta, a alternativa C. Letra D. Aí ouviu que. Ouviu algo. Quem ouve, ouve algo. Aqui também seria uma objetiva direta, só que está falando que é uma predicativa. Está errado. Professor, é difícil essa questão. Não é. Meia hora de aprendizado. Eu tenho um vídeo, eu vou postar para vocês esse vídeo também. Em meia hora vocês conseguem aprender isso aqui, tá? Vamos correr que a gente está na questão 8 ainda. Então, são 14, estamos na metade. No trecho, em ter a terra que nunca tivera, o verbo destacado está no pretérito, 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 pretérito. Tá?
Aí é perfeito, mais que perfeito, imperfeito, imperfeito. Quando vocês adquirem esse conhecimento que os verbos, quando eles terminam em irá, né, ou parar, perdão, por exemplo, falara, cantara, sorrira, perdera, eles vão ser pretérito mais que perfeito. Aqui é só bater o olho, olhou na alternativa, você já encontra a alternativa correta, a resposta certa, tá? Você precisa só ter esse pequeno conhecimento, que quando os verbos terminem fizera, cantara, sorrira, perdera, você já sabe que é mais que perfeito. Vamos para 9, sem perder muito tempo. Imagine que você está respondendo essa questão, ó, enquanto seus concorrentes estão lá quebrando a cabeça, lendo o texto ainda, você já está na questão 9. Assim como em aparado só pelo chão, concordância nominal, no caso esse só, né? Esse só é bem simples, ó, só. Ele pode ser substituído por sozinho ou somente. Quando ele se substitui por sozinho, ele vai concordar com o substantivo, certo? Quando puder ser substituído por somente, não, ele fica apenas só. E tem a estrutura, né, em terceiro aqui, ó, quando tiver uma preposição a, ou seja, quando tiver um azinho antes do só, ele sempre vai ter essa estrutura aqui, ó, a sós, tá? Dito isso, olha como é que é fácil. Eu quero ficar a sós. Opa, já está correto aqui. Letra B, eu quero ficar sós. Não, eu quero, ó, é uma pessoa só. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar só. Sozinho. Tá? Eu quero ficar a só. Não tem um azinho, então deveria ser a sós. Nós queremos ficar, ó, nós, mais de uma pessoa, queremos ficar a sós. Tá? A sós. Então, se tiver um azinho, tem que ser sós. A alternativa A. Professor, muito fácil. Eu disse a você que é muito fácil. Basta você ter a estratégia correta para você responder. Questão 10. Parece que a ideia tá da mesma forma que o vocábulo ideia. O acento gráfico caiu em desuso. Muito fácil isso aqui também. Você tem que ter em 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos você aprende isso aqui, tá? Ou seja, o acento de ideia caiu em desuso. O mesmo que. Percebe que ideia funciona assim, ó. Se a gente tem que separar a sílaba. I, dei, a. Ou seja, esse ei tá sempre de trás para frente, né? 1, 2, 3. Esse ei tá na segunda posição, paroxítono. Então, ei, oi, né? Quando tiver na segunda posição, não tem mais acento, né? Ideia, assembleia, paranoia, jiboia. Qual é o outro? Heróico. Heróico. Segunda posição. Quando você entende isso, olha como é que fica fácil. Chapéu tem, herói tem, coronéis tem. Por quê, professor? Porque está na primeira. Herói, chapéu, coronéis. Ó, tudo primeira. Somente a letra C que está na segunda posição. Quando você entende isso, fica muito, muito, muito fácil responder. Você já está na questão 10, os teus concorrentes estão lá na 1 ainda tentando interpretar aquele texto. Porque não tem estratégia correta. A número 11, da mesma maneira que a palavra toca na passagem e não como ele, nunca numa toca. Há um substantivo corretamente flexionado feminino. Aqui, infelizmente, é uma questão de decoreba, tá? Você tem que saber se a palavra são substantivos sobrecomuns, se realmente é a ou é o, tá? Então, aqui seria tá pedindo a correta, né? A tomate não, é o tomate, é o cônjuge, é o anátema. A única que está correta é a letra D, a comichão. Professor, como é que eu sei disso? Infelizmente, como eu falei para você, você vai pesquisar sobre substantivos sobrecomum, né? Coloca assim, ó, sobre, tudo junto, sobrecomum, lá no Google, e coloca assim, sobrecomum, lista. Em 15 minutinhos você faz uma leitura dessa lista, faz as anotações, pronto, você já consegue pegar um bocado de palavra, muitas palavras aí, perdão, tô ficando aí sem voz, muitas palavras sobrecomuns para você dar uma decoradinha, tá? E de que ela gosta disso, tá bom? Questão 12, rapidinho, tá? Ajudados por especialistas, sintaxe de concordância também atende a norma padrão. Aqui, galera, é com relação à regência nominal, tá? Aqui também um pouquinho de decoreba, tá bom? Mas você vai lá no Google e coloca assim, lista de regência nominal. Só colocar lista de regência nominal. Você vai ter uma listinha lá, tudo bem? Vamos lá, alheio. Como é que a gente responde? Aqui ele está pedindo se a preposição está correta, tá? Alheio a especialista, está correto. Grato de, não. Grato em, ou grato em, não. Grato, alheio a, grato a,
aqui, ó, preposição a, grato a especialistas. Aqui que é perito em especialistas, não é sobre próximo com, não, próximo a também. Ou seja, alternativa A. Professor, é difícil? Não. Como eu falei, vá lá no Google, tudo de graça para você, pesquise lá, lista de regência nominal. Você vai conseguir as listinhas, dê uma lida, dê uma anotada que você já pega rapidinho isso aqui, você já mata uma questão dessa, tá bom? Questão 13, mas todos os bebês fazem assim mesmo, os que, lembra da estrutura que eu ensinei para você? Esse os aqui é um pronome, né? É a mesma coisa que aqueles, perdoa só a caligrafia aí, nascem em maternidade, ajudados por especialista. O termo destacado em 1 trata-se de um elemento anafórico. Primeiro você precisa entender o que é anafórico e catafórico, né? Tá aqui, ó, anafórico e catafórico. Anafórico vem antes, coloca assim. Catafórico vem depois. Ana antes, cata depois. Como assim? Quando eu falo de anafórico, quer dizer que o elemento a que ele se refere está vindo antes dele, tá? E vem depois, está se referindo àquilo que ainda vai ser mencionado. Vamos lá. Esse os aqui, ó. Mas todos os bebês fazem assim mesmo. Aqueles que nascem. Esse os está se referindo a quem? Você sabe, está se referindo a bebê. Então eu já sei que é anafórico. Se é anafórico, eu já posso eliminar AC e já posso eliminar AD. Né? Não é catafórico, é anafórico. Então o termo destacado 1 trata-se de elemento catafórico. Não. O termo destacado 1 é substituído anaforicamente em 2? Sim, com certeza. O 2, né, substitui bebês anaforicamente. Fácil. Quando você tem essa... Professor, isso aqui demora quanto para aprender? 5 minutos. Em 5 minutos você aprende isso aqui. Tá? Anafórico e catafórico em 5 minutos. Vamos colocar 10. 10 minutinhos para responder as questões. Você já consegue. 14 e última questão. Bora lá. Depois de perder o barra, que o uso obrigatório da vírgula, tá aqui, ó, se faz em decorrência do trecho negritado ter caráter. Quando você entende que esse que pode ser substituído por qual já é um pronome relativo, se eu sei que o que é um pronome relativo antes tem uma vírgula, o conhecimento você já sabe que esse aqui é explicativo. Se é explicativo, letra C. Não é restritivo, não é resumidor, não é enumerador, é explicativo. Basta você entender que tem uma vírgula, e eu tenho que, e esse que pode ser substituído por qual, você já sabe que isso aqui é explicativo. Basta ter esse conhecimento. Professor, esse conhecimento eu adquiro como? Quanto tempo demora? 15 minutinhos. Você já consegue esse conhecimento aqui, você já mata uma questão dessa. É isso que eu quero ensinar para vocês, entendeu? É isso que eu quero ensinar para vocês. Rapidamente, 14 questões, enquanto o concorrente está lá na questão 1, tentando interpretar aquele texto, você já está na questão 14 e já vai para as próximas questões, já faz a sua específica e já mata tudo, já manda ver, e depois no dia aparece teu nome lá em primeiro lugar no concurso. Alguns dias depois você é convocado para comparecer lá à secretaria, né, ao CESAP, e depois em poucos dias você assina, né, pega seus documentos, assina, toma posse e já começa a trabalhar. E garante aí o teu futuro, tá bom? Deixa eu voltar aqui com vocês, só um minutinho. E aí, gostaram? Viram como é que é fácil? Como é tranquilo? Quando você tem a maneira correta, quando você tem a estratégia correta, você consegue rapidinho responder as questões sem muita dificuldade. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Continue me seguindo, compartilhe esse vídeo, curta, comente, tá bom? Estou tentando crescer um pouquinho no YouTube para trazer conteúdos para vocês. E para vocês que estão no grupo aí, lembra que eu criei um grupo? Esse vídeo vai ser postado nesse grupo. Espero que vocês entendam que eu consigo ajudá-los a ingressar no concurso da CESAP RN. Bora lá então, um abraço, valeu!